Lembrando então que a média nova exponencial ela tem essa definição aqui, né? VT igual a beta vezes VT menos 1 mais 1 menos beta vezes θt. Essa formulação tem um probleminha que é o seguinte, eu comentei na última aula que para os primeiros dias da nossa amostra aqui, esse valor vai ser muito baixo, né? Ele não vai representar nada bem a média, ele vai estar muito próximo de zero. Se a gente pegar, por exemplo, qualquer valor aqui razoável de temperatura, 25, por exemplo, né? E tiver um beta 0,9, esse valor vai dar próximo de zero para os primeiros dias. Depois, ao longo do tempo, ele vai corrigindo. Mas para o começo do cálculo das médias, ou para o começo da série, ele começa aqui embaixo, ó, quando que ele deveria, por exemplo, nessa situação aqui, a média do primeiro dia, a gente gostaria que ela começasse aqui, mais ou menos, né, e continuasse calculando. Se a gente implementar ou usar essa formulação, o que vai acontecer é uma curva mais ou menos assim, ó, que ela vai começar em zero e depois vai se ajustar. E aí, para corrigir isso, a gente pode usar uma ideia, uma segunda formulação para a média móvel, que é basicamente essa aqui, beta de VT menos 1, mais, né, a gente mantém aqui essa formulação original, e a gente vai dividir por 1 menos beta elevado a t. Tá? Por que isso? Tá? Cadê o apagador? Deixa eu deixar aqui mais claro. Se a gente começar com V0 igual a zero, tá? Nosso V1 vai ser igual a... Vamos assumir um beta igual a 0,98. Tá? Então, nosso V1 seria igual a 0,98 vezes V0 mais 0,02 θ1. Tá? Só que esse primeiro termo aqui é zero. Então, se θ1 fosse igual a 25, a gente teria como primeira média 0,02 vezes 25, que é um número bem baixo, né? Então, o problema é esse. Eu não queria que ele fosse baixo, eu queria que ele fosse mais próximo da média, mais próximo de 25, que é o valor real que eu mostrei naquele dia. Tá? E o V2 seria o quê? O V2 seria igual a 0,98 V1 mais 0,02 θ2, que isso aqui vai ser igual ao quê? 0,98 V1 é quanto? 0,02 θ1, né? Então aqui eu vou ter 0,02 θ1, tá? Estou só substituindo esse termo aqui por V1 aqui, ó, na fórmula, mais 0,02 θ2, tá? E isso aqui vai ser igual a 0,0196 θ1 mais 0,02 θ2. Tá? Então, o V2 também vai ser muito baixo. Então, eventualmente, esse número vai sendo corrigido, tá? Porque a média vai aumentando e aí, eventualmente, a gente chega no valor que a gente precisa. Só que para corrigir esse comportamento, a gente pode usar essa formulação aqui, dividindo esse valor por 1 menos beta elevado a t. Vamos ver o que acontece com o V2 se a gente usar aquela formulação ali. V2 vai ser igual
Eu só vou aplicar agora essa nova formulação aqui, tá? Nessa definição de V2. Então, vou copiar isso aqui, essa linha. Seria 0.00196 θ1 mais 0.02 θ2 dividido por 1 menos 0.98 ao quadrado. Aqui é ao quadrado. Isso, está certo lá. E isso aqui, por sua vez, vai ser igual a 0.00196 θ1 mais 0.02 θ2 dividido por 0.0396. O que é isso aqui? No que eu transformei esse cálculo aqui? Qual que foi o efeito de dividir por 1 menos beta elevado a t? Virou uma média ponderada, né? 0.0396 é igual a 0.00196 mais 0.02. Então eu estou corrigindo pela soma dos pesos, perdão. Tá. Vamos ver quando dá isso? Θ1, vamos assumir que Θ1 é... Vamos assumir aquela ideia que a gente tinha feito 16 e 30. Θ1 e 30. Então, vezes 16 mais 0.02 vezes 30. Se eu fizer isso aqui, ó, vai dar 0.631. Essa conta aqui daria 0.631. Então, eu tenho que dividir isso aqui por 0.039, que é igual a 15.94. Bem mais próximo, né? Bom, então, essa técnica aqui chama correção de bias correction ou correção de viés. Eu traduzi dessa forma. Talvez seja correção de tendência em português, porque bias também se traduz para tendência muitas vezes. Mas é uma formulação que corrige aquele problema da média, do começo da série temporal, das médias serem muito próximas de zero. Tá? A gente vai precisar dessa ideia para construir lá o Adam, o algoritmo que a gente vai usar daqui para frente de otimização. Alguma dúvida? Tá. Eu queria falar agora então do gradiente descendente com momento. Bom, gente, a gente estava falando na última aula, a gente começou a falar de gradiente descendente com momento, e aí eu apresentei essa função aqui usando curva de nível, que é uma função 3D, só que visualizada, né, de cima, assim. Então aqui a gente pode pensar que o eixo, por exemplo, o eixo vertical, apenas por intuição, a gente pode pensar que o eixo vertical é B e o eixo horizontal é W, por exemplo. Tá? Assumindo um modelo com 2 parâmetros só. Tá? E aí eu comentei com vocês que tipicamente o gradiente descendente tradicional ele tem esse comportamento aqui, é bem comum acontecer isso aqui, ó. Ele tem essas oscilações assim, desse tipo, né? Onde o que a gente gostaria, vamos supor que a gente tivesse dois alfas, né? Tivesse um alfa 1 e um alfa 2. A gente só tem um alfa, né? Mas idealmente, então,
a gente gostaria de ter um alfa pequeno aqui no eixo vertical e um alfa grande no horizontal. Para esse cenário aqui, tá? A gente queria que tivesse uns vetores assim, né? Idealmente que não tivesse esse zigue-zague, que a gente conseguisse ir mais rápido para cá. Isso nos ajudaria a aprender mais rápido, ou a terminar o treinamento mais rápido. Porque, como a gente falou, a gente está assumindo problemas complexos com um número de dados muito grande, com modelos também muito grandes. Então, treinar essas coisas demora muito, então quanto mais tempo a gente conseguir ganhar, melhor. Então, o que a gente quer fazer é isso. E o que o gradiente descendente com momento faz é exatamente isso, usando a ideia de médias móveis exponenciais. Então, qual que é a formulação do gradiente descendente com momento? Eu vou fazer a formulação para 2 parâmetros só, mas isso se estende naturalmente para uma MLP com L camadas. Tá? Então, a gente vai calcular os gradientes W e B da mesma forma, usando, né, imaginando uma função backward aqui. Né? E aí agora a gente já tem no nosso cinturão aqui a ferramental de mini-batch. Então a gente vai assumir que a gente está calculando um gradiente para um mini-batch só. Tá? Isso aqui vai ter um for, né? Em cima disso aqui vai ter, dentro disso aqui vai ter um for para cada mini-batch. Então agora a gente tem a média móvel do gradiente para W, VDW. Parâmetro B, chamar de B1 por enquanto, porque a gente vai ter um B2 daqui a pouco. VDW aqui é basicamente a aplicação da fórmula de média móvel. DW é o gradiente atual. VDW é a média passada. É a minha média da última iteração. E aí VDB é a mesma coisa. VDB mais 1 menos beta DB. E aí a atualização dos pesos acontece assim. W recebe W menos alfa VDW. B recebe B menos alfa VDB. Bom, essa é a formulação do gradiente descendente com momento. A única coisa que muda então aqui é que a gente atualiza agora os gradientes, a gente atualiza agora os pesos W e B com relação às médias móveis dos gradientes. A aplicação de média móvel em cima do cálculo dos gradientes, nada mais muda aqui não tem nenhuma mudança, né? Notem que essa alteração aqui não altera a função de custo, é basicamente uma melhoria dentro do gradiente descendente mesmo. Aqui a gente não mudou o problema, aqui a gente só mudou o algoritmo. Tá? E o que usar a média móvel faz é mais ou menos isso aqui, calcular as médias dos gradientes. Então pensem em pontos aqui, né? Como se a gente tivesse temperaturas, né? O que a gente está fazendo é calculando a média desses pontos. Faz sentido? E isso que quase que sempre funciona melhor do que um gradiente descendente normal. Então, na prática, a gente vai sempre preferir usar isso do que usar o gradiente descendente comum. Tá, vamos falar de um outro algoritmo que é parecido, mas que tem a mesma motivação aqui de tentar aumentar a velocidade ali do gradiente descendente, que esse aqui é momento. Eu vou apagar aquele título aqui para que fique só a função aqui, porque agora a gente vai falar de um outro algoritmo que tem uma cara parecida, que é o RMS-prop. Que tem uma história interessante, porque esse algoritmo aqui foi
divulgado e desenvolvido pelo Jeff Hinton, lá, que é aquele mesmo cara que saiu do Google e tudo mais. E esse algoritmo aqui ele foi inicialmente divulgado num curso que ele deu, no Coursera, em 2014, se eu não me engano, ou 2016. E aí ele, no curso ele começou a falar que tinha um algoritmo que era bom, que ele tinha, né, que ele introduziu o algoritmo lá na sala de aula, só que esse algoritmo não tinha sido publicado ainda. E ele começou a contar do algoritmo e o algoritmo se popularizou inicialmente pelo curso dele. E aí todo mundo passou a usar o algoritmo pelo curso. E aí eu fiquei curioso, na verdade eu não encontrei ainda o artigo, eu nunca li o artigo que define esse algoritmo, porque existe toda uma linhagem, tá, de algoritmos de otimização para atualização de pesos em machine learning. Inclusive, por uma certa época, assim, existia as pessoas ficavam com o pé atrás, assim, quando saía um novo artigo de algoritmo de otimização, porque acontecia muito, e é bem comum isso em otimização, que assim, sempre tem um algoritmo que varia uma pequena coisinha, e aí o cara faz um experimento e melhora num cenário específico. E aí, na prática, o que acontecia é que nem sempre esses algoritmos eles generalizavam bem para outros problemas. Então, era muito comum de ter vários artigos publicados, e aí você pegava um algoritmo, tem um novo aqui, aí o pessoal ia testar, não funcionava. Então, existia esse certo preconceito com relação a novos artigos de otimização. Mas o RMS próprio ficou muito popular, e o próximo do que a gente vai ver, que é o Adam, é o padrão hoje em dia, também ficou muito popular e se mostrou bastante geral. Ele funciona em vários domínios diferentes, vários problemas diferentes, muito bem. Tá, e qual que é a ideia aqui? A ideia é que a gente vai continuar com o mesmo, né? Os DWs e DBs aqui, a mesma formulação, vem a partir da retropropagação nos mini batches. O que muda aqui? Aqui a gente vai ter uma média móvel diferente, chamada de SW. E agora o parâmetro beta 2, tá? Então a gente vai ter beta 2 vezes SDW. Esse DW aqui vocês podem enxergar como o VDW do gradiente com momento, tá? Mais 1 menos beta. Agora aqui a gente tem DW ao quadrado, tá? Não, esse é o beta 2, perdão. Esse é outro beta, esse é outro parâmetro. Tá? Aqui é o mesmo. Aqui esse 2 é para diferenciar do de lá. E o DB é igual a B2 vezes SDB mais 1 menos beta 2, 1 menos beta 2, dB quadrado. Tá? E esse quadrado aqui é realmente a multiplicação ponto a ponto, é multiplicação elemento a elemento da matriz. Tá? Não é norma nem nada assim. Quadrado, por exemplo, se tivesse uma matriz, né, 1 menos 1 menos 1, 1 seria ela por ela mesma, assim, ó. Só que multiplicada esse com esse, esse com esse, esse com esse, esse com esse. E a atualização de W agora então ficaria assim, W menos alfa DW, tá? Não é VDW, nem SDW, por raiz quadrada de SDW. E o B tem a mesmo formato. DB, raiz quadrada de SDB. RMS significa root, raiz, min, média, squared, quadrada. Propagation. Bom, a ideia aqui é muito parecida, a gente tem uma média móvel, né? Só que a gente multiplica 1 menos beta pelo quadrado do gradiente atual. E a intuição aqui é muito parecida, tá? A gente quer diminuir, né, no eixo
no eixo vertical a gente quer diminuir aqui o tamanho do beta aqui, a gente quer aumentar o tamanho do W no horizontal. Tá? Então, esses quadrados e essa raiz quadrada tem essa função. O que acontece estatisticamente? Tá? O valor esperado, o valor médio desses Ws, eles são valores muito pequenos, tá? Próximos de zero. E os de B são valores grandes. Tá? Valores grandes. Então essa formulação aqui assume estatisticamente esses resultados, e aí o que acontece? Quando você divide por raiz quadrada de um valor pequeno, você vai estar dividindo por um valor muito pequeno, você vai estar aumentando W. Tá? E aqui vai ser o contrário, né? Aqui você vai ter um valor esperado muito grande, você vai estar diminuindo o tamanho de B. Então, tá. O algoritmo que a gente vai ver, que vai ser o algoritmo final aqui para o longo da disciplina, e que é o algoritmo atual mesmo, assim, na comunidade, é o mais utilizado, é o algoritmo Adam, que combina essas duas ideias aqui. E o Adam vem de Adaptive Moment Estimation. Adaptive Moment Estimation. Adam. Adam. Aqui. Adam. O que é o Adam? A gente vai calcular esse termo aqui. Se eu consigo dar nomes. A, B, C, T. Então a gente vai ter VDW daquele mesmo jeito ali. Menos beta 1 do W, VDB igual a B1, VDB mais 1 menos beta 1 dB. Aí, a gente vai calcular agora os S's. O C e D. SDW. Recebe beta 2 SDW mais 1 menos beta 2 DW quadrado. SDB é igual a beta 2 SDB mais 1 menos beta 2 DB quadrado. Aí, gente, aqui é basicamente as mesmas A, B, C e D, os mesmos cálculos. Tá? Aqui vem do momento e aqui vem do ERMS prop. Tá? Agora o Adam, ele aplica aquela correção de viés que a gente viu na média móvel. Tá. Então, VDW vai ser igual a VDW dividido por 1 menos beta 1 e SDW vai ser igual a VDB. Esqueci. VDB é igual a VDB dividido por 1 menos beta 1. A gente tem que SDW é igual a SDW dividido por 1 menos beta 2. E SDB é igual a SDB
dividido por 1 menos beta 2. Então aqui é aquele correção ou bias correction. Correção de viés, vou chamar assim. E agora, como é que vocês acham que é atualizado o W? W é igual a W menos alfa o quê? Alguém chuta? Combina, como é que se combinaria isso com isso? Essa linha com essa. VDW dividido por SW. Por SD? GSDW. Raiz de SDW. É isso mesmo. E beta B é igual a menos alfa VDB raiz quadrada de SDB. É isso mesmo. Então a ideia do Adam é combinar essas duas médias móveis, tá? E esse algoritmo tende a funcionar muito, muito bem para atualização de pesos em redes neurais, e é ele que a gente vem usando na comunidade até hoje. E existem hoje em dia algumas variações desse algoritmo. E assim, as pessoas continuam estudando esse problema. Otimização de pesos em redes neurais profundas é um problema bem complicado de se formalizar e visualizar, assim. Então, a gente pode esperar que a gente vai ter algoritmos novos, provavelmente, no futuro próximo.